Fala pessoal, dando sequência aos comentários do livro Essencialismo. Conforme a gente conversou no vídeo passado, falei um pouquinho sobre a introdução, o conceito do que é o essencialismo, o que a pessoa essencialista faz. E nesse vídeo eu ia juntar os capítulos 2, 3 e 4, porque são capítulos mais curtos, só que ao rever o capítulo 2 eu vi que a mensagem ela realmente é muito profunda e tem um questionamento que a gente precisa conversar sobre isso. Então eu vou dedicar esse vídeo de fato ao capítulo 2, como era a ideia inicial, que ele fala aqui sobre escolher e o incrível poder da escolha, tá? E ele inicia o capítulo com uma frase que fala o seguinte: é a capacidade de escolher que nos torna humanos. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre a história dele no curso de Direito, que quando ele começou foi muito mais sobre ter um leque de opções abertos do que de fato olhando capacidade e talvez talento, tá? E aí a gente já começa pensando sobre isso, né? Quantas decisões na nossa vida a gente toma ou deixa de tomar simplesmente para ter um leque de opções abertos, e aí a gente acaba ficando em cima do muro, e você não tomando uma decisão tão clara, você também não consegue destravar ali qual que é o seu caminho, né? E aí quando ele fala sobre isso, de ter se matriculado na escola, na faculdade de Direito em Londres, para ter esse leque de opções abertos, eu já fiz um link com a minha formação, que é em administração, e que lá você via que a grande maioria das pessoas escolhia o curso muito menos por aptidão, como foi o caso dele aqui, e muito mais por ter muitas opções e você acabar se descobrindo. Então já era um dos bordões do curso de administração da época, que era isso. Quando você não sabe o que fazer, você faz administração nessa expectativa de tentar encontrar um caminho durante a graduação, né? E o que você via era isso, eram pessoas que, ou ao longo do curso, elas iam desistindo da administração, porque de fato viam que não era aquilo que elas queriam, ou simplesmente elas acabavam seguindo esse curso até o final, mas que elas não conseguiam direcionar a carreira e, por consequência, acabavam, sei lá, talvez com trabalhos não tão bons ou salários não tão bons, e isso acabava virando uma barreira, digamos assim, ao crescimento, certo? Então, aqui ele já faz o primeiro link, pelo menos comigo, já gerou esse link importante, certo? E aí, ao longo do curso, o que ele fala é que, da mesma forma que a gente, à medida que a gente toma essas decisões, tentando manter aberto esse leque de opções, a gente, ao longo dos dias e semanas, a gente continua sempre se questionando. Será que esse é o caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E por mais que a gente saiba que talvez aquele momento que a gente está, seja aquele emprego ou seja aquela situação, não era o que a gente queria estar passando ou o que a gente queria estar fazendo, a gente também não toma a decisão de mudar. E essa decisão de mudar, ela é essencial. Então, assim, saber o que a gente quer é o primeiro passo, para também poder conseguir avaliar se aquele caminho é válido ou não, certo? E aí ele até chama, a clássica estratégia em cima do muro. E ele procurava investir em tudo ao mesmo tempo, só que o resultado era que, embora não fracassasse completamente nenhum dos objetivos, também não tinha sucesso total em nenhum. E aí foi o que a gente falou também no último, que é isso, você tenta fazer um monte de coisa e no final das contas você não fica bom em nada. Então, será que é válido? A gente já sabe que não, já é uma resposta dada. E aí ele fala que durante esse curso de Direito, ele acabou recebendo um convite de casamento de um amigo lá nos Estados Unidos, ele faz essa viagem, e nessa viagem ele coloca como objetivo conversar com várias pessoas, tentar conhecer vários profissionais do direito, e entender se de fato aquilo ali é o que ele queria para a vida e para a carreira dele. E em uma dessas conversas ele teve uma oportunidade, digamos, para trabalhar no escritório lá nos Estados Unidos, e durante a conversa, essa proposta começou com a seguinte frase: caso decida ficar. E aí ele ficou pensando, quando ela começa com caso decida ficar, colocou na mão dele a decisão de ficar ou não, e ele começou a pensar sobre isso. De fato, existe uma escolha a ser tomada, e esse poder da escolha está com ele. Não era a pessoa que estava fazendo a proposta que ia decidir por ele, nem qualquer outra pessoa, e sim ele mesmo tinha que tomar a decisão de mudar de vida ou não, sair de Londres, ir para os Estados Unidos e ter de fato uma virada na vida e na carreira. Então esse aqui é um caso super relevante. Muitas vezes a gente esquece que as situações que a gente está passando, só a gente tem o poder da escolha para poder virar aquilo, E na maioria das vezes a gente acaba delegando, e quando a gente delega, a gente vai delegando não só a nossa agenda, como foi falado no último vídeo, mas a gente começa a delegar coisas muito mais importantes. Então, para quem está no início de carreira, principalmente,
eu acho que esse pensamento ele não é tão claro. E você tem poucas pessoas que vão lhe falar sobre isso. E aí o que acaba acontecendo é que você vai deixando ali o trabalho acontecendo, as metas que vão sendo colocadas para você na sua área. E aí o próprio gestor, muitas das vezes, ele vai direcionar suas atividades conforme o que é melhor para a área, para as metas que ele mesmo tem naquele ano ou para o que a empresa tem. Só que a decisão de carreira ela sempre é da pessoa, né? Então, durante a minha jornada aqui como gestor, eu sempre tento deixar isso claro para as pessoas que eu estou trabalhando, é que as ideias e os objetivos, eles têm que estar muito bem alinhados. Os objetivos de carreira com os objetivos da empresa. Porque se você deixar a empresa ir guiando a sua trajetória para o objetivo que ela entende ser melhor, não necessariamente esse objetivo também vai ser melhor para você. E aí você vai ter que contar com a sorte de ter um bom gestor que identifique qual é o seu potencial, identifique o que é bom para a sua carreira e que tome decisões baseadas no que também é melhor para você. E que a gente sabe que nem sempre vai acontecer. Se você está numa área em que a cobrança de metas ela é muito forte, numa empresa que ela é muito voltada para resultados, provavelmente se aquele gestor identificar que você é uma pessoa que resolve problemas ou que é uma pessoa muito boa na parte operacional, provavelmente ele não vai lhe investir tempo para desenvolver a fim de tentar que você se torne um outro gestor, por exemplo. Se ele vê que você é muito bom na parte operacional e que aquilo hoje é um gargalo na área, por que ele não resolve o problema dele, lhe colocando para resolver o problema operacional, e ele acaba desenvolvendo outra pessoa ou ele mesmo recebendo mérito voltado para essa parte de gestão. Então, isso é uma coisa a se pensar. Quando a gente deixa de tomar uma escolha, alguém vai lá e decide pela gente, e essa decisão nem sempre ela vai ser favorável, certo? Então, eu acho que esse aqui é o grande ponto, e é onde ele vai se questionando cada vez mais, e durante esse questionamento, ele tenta responder a uma pergunta que ele se colocou. Se eu só pudesse fazer uma única coisa com a minha vida agora, o que seria? E aí eu já aproveito para deixar a sugestão de um livro que se chama exatamente A Única Coisa, e é onde ele coloca um questionamento parecido. O que é a única coisa mais importante para você naquele momento, naquele círculo ali da sua vida? Profissional, pessoal, enfim. E quais são as coisas que você precisa fazer para conseguir atingir aquele objetivo? Então você vê que a primeira coisa se você precisa identificar a única coisa, você precisa identificar e colocar um objetivo, e você sabe que para atingir aquele objetivo você vai ter que traçar um caminho e vai ter que tomar escolhas, tomar decisões. E essas tomadas de decisões, elas funcionam quase como um dominó, né? Então você vai ter uma sequência de peças que você vai colocar e que a última peça é onde derruba a última e ela chega no objetivo que foi traçado. Então precisa estar muito claro, né? Qual que é essa única coisa e qual é a primeira coisa que você precisa fazer para, derrubando ela, né, ou atingindo esse primeiro passo, como que você chega no segundo, terceiro e vai na sequência até chegar no objetivo final. Então, eu sei que nunca é fácil, né, você tomar algumas decisões, mas a verdade é que isso não vai ficando mais fácil com o tempo. Você se habitua a tomar decisões, e principalmente quando você está numa cadeira de gestão, né, que você precisa tomar várias decisões ao longo do dia, ou com uma carreira de empreendedor, por exemplo, você vai se habituando a essas tomadas de decisões e assumir riscos. Então você vai ter que identificar, né, risco, retorno, você vai ter que identificar quem são pessoas que podem lhe ajudar a chegar nesse objetivo, como você consegue fazer essas alianças ao longo do caminho, e isso vai lhe direcionando ao objetivo final, certo? E aí ele fala sobre o poder incrível de escolher ter escolha. Então, como a gente fala, né, e acho que essa parte aqui ela é super relevante, quando ele fala que a gente superestima o aspecto externo das escolhas, que são as opções, e subestima a capacidade interna de escolher. E isso vai além da semântica. O que ele coloca podem nos tirar as opções, que são as coisas, mas não a capacidade básica de escolher, que é o livre-arbítrio, né? E aí ele até coloca essa frase bem grande aqui, ó. A capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida, tá? Então, a gente acaba se habituando, às vezes, a deixar de tomar decisões, e é muito mais fácil você delegar, né? E quando você vai delegando essas opções, é como eu falei, não necessariamente elas vão ser o melhor para você, a vida vai seguindo e alguém vai tomando a decisão, alguém vai escolhendo, e você chega numa situação que você se questiona, né, como é que eu vim parar aqui. Então, tomar as rédeas da sua carreira ou da sua vida é extremamente necessário, certo? Não vai ser fácil, mas o objetivo final e o resultado disso vai ser muito voltado ao seu esforço.
E falando sobre esforço, é quando ele faz o link também sobre o que acontece, né, quando você deixa de tomar essas decisões e o que você acaba aceitando. Ele até coloca aqui que é a impotência, né? Você acaba trocando um pelo outro. E essa impotência, aprendida em muitas empresas, né, que ele trabalhou, que é o que ele fala aqui, as pessoas elas acabam reagindo de duas formas. A primeira delas é, quando acreditam que não adianta se esforçar no trabalho, as pessoas tendem a reagir de duas maneiras, e que às vezes ou elas param de tentar, como a criança, né, que às vezes tem dificuldade em matemática, e a outra menos óbvia é o oposto, e é onde elas ficam hiperativas, acabam aceitando todas as oportunidades apresentadas, atiram-se a cada tarefa que surge e atacam todos os desafios com entusiasmo, tentando dar conta de tudo. E é o que a gente falou exatamente no vídeo passado, que é o oposto do essencialismo. É que você acaba aceitando fazer muita coisa, acaba fazendo tudo de forma muito ruim, se sobrecarregando, desaponta a você mesmo, as pessoas que acreditaram em você e lhe colocaram naquele desafio. Então, o ponto aqui não é sobre você fazer mais coisa, e sim como, fazendo menos, você consegue entregar mais. E esse aqui, eu fecho esse vídeo deixando essa reflexão também. No início da minha carreira, eu acreditava muito que para ser promovido, o fazer mais era trabalhar mais, era fazer muita hora extra, era ser o primeiro a chegar e o último a sair. Durante muito tempo eu fiz isso. Você acaba ficando muito sobrecarregado, você às vezes acaba deixando de ter qualidade em algumas entregas, e você fica no nível de estresse que até o relacionamento com as pessoas em volta também ficam difíceis. Então, quando se fala sobre como fazer mais, aquela pessoa que vai ser promovida, a pessoa que faz mais, não é mais atividades necessariamente. É aquela pessoa que ela consegue entregar mais dentro daquele tempo que ela tem. Então, como que você identifica oportunidades, como que você consegue gerenciar a sua agenda, a sua rotina, as suas metas que você tem para aquele ano, elas vão estar sempre muito ligadas à tomada de decisão. E o resumo desse capítulo é isso. É o poder que você tem de tomar decisão e como que isso impacta na sua vida, na sua carreira, ao longo da sua jornada, tá? Então, o que ele diferencia aqui o não essencialista do essencialista é que o não essencialista, ele utiliza a frase tenho que fazer, abrindo mão do direito de escolher, e o essencialista, ele usa a frase escolho fazer, exercendo o poder de escolher. Então, de novo, o que ele fala aqui várias vezes no livro é o termo, né, livre-arbítrio, e ele encerra o capítulo dizendo que o essencialista, além de reconhecer, celebra o poder da escolha. Ele sabe que, quando abrimos mão do nosso livre-arbítrio, damos aos outros não só o poder, como também a permissão explícita de escolher por nós. E aí, encerro com esse questionamento. O que você está deixando na decisão de outras pessoas que poderia você mesmo estar escolhendo, e como isso teria tornado a sua vida diferente do que tem hoje, certo? Então, encerro hoje o capítulo 2, aguardo os comentários e feedbacks, e eu volto no próximo vídeo para falar sobre o capítulo 3. Valeu, pessoal!